Ei, moçada, estamos nessa. Vamos lá, mais uma aula. Vamos falar hoje sobre hidrografia com vocês. Vamos descrever um pouco as características dos rios, a formação deles, como que eles ocorrem, aonde eles se originam, né? Descrever os tipos de foz que existem, falar um pouquinho sobre as bacias hidrográficas do mundo, do nosso continente e principalmente também vamos mostrar as bacias hidrográficas brasileiras principais aí para vocês. Eu vou colocar algumas fotos nossas aí das expedições, das viagens que nós acabamos fazendo para esses rios importantes que nós temos dentro do nosso território também. Espero que gostem, um grande abraço e vamos lá, vamos começar a aula aí agora. Valeu, pessoal! Falando um pouquinho aí de bacias hidrográficas para vocês, certo? Nessa questão das bacias hidrográficas é bem interessante tudo que nós vamos poder acompanhar. Eu separei algumas fotos aí para vocês também para ficar um pouco mais leve a aula, ficar um pouco mais apetitosa, certo? Então, vamos começar aí. Bacias hidrográficas, pessoal. Vamos começar trabalhando o conceito. O que são as bacias hidrográficas? Ó, bacias hidrográficas ou bacias de drenagem, né? Por quê? Porque os rios eles vão drenar, as águas vão seguir no curso que tem ali traçado já ao longo daquela história daquele rio por um período que pode ser um período de 100 anos, 200 anos, 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, depende do rio, certo? Depende da localização, depende das formações geológicas deles, certo? Tranquilinho? Então vamos lá. O que são bacias hidrográficas? Porque geralmente isso aí dá um nó na cabeça dos alunos, né? Ou bacias de drenagem. É o curso da água e a área onde, devido ao relevo e à geografia do local, as águas da chuva escorrem para um rio principal. Então, por exemplo, as águas sempre vão partir do lado mais alto para o lado mais baixo, seja por conta de nascentes, seja por conta de serras, picos, montanhas, morros. No caso do Brasil, exclui a montanha, mas em outros lugares do mundo tem montanhas, né? E a água sempre vai vir pela força da gravidade. A água sempre vem, então, de cima para baixo. Combinado? Não vamos esquecer isso aí. Cursos fluviais dos rios são correntes de água que se deslocam por canais. Então, são correntes de águas que se deslocam por lugares já permanentemente definidos, determinados, certo? Ó, aqui, ó. Eu até coloquei destacado para vocês, ó. Permanentemente definidos. Como assim? É aquele lugar que ele vai. Com o passar do tempo, ele pode ir alterando a sua forma, que a gente chama de meandro. Meandro são as curvas do rio. Por exemplo, quando você começa o rio com uma curvinha, ao passar do tempo, muita chuva, muita enchente, ele vai ampliando essa curva, ele vai escavando o lado onde ele exerce maior força. Em compensação, no lado onde ele coloca menor força, que seria o outro lado, a outra margem do rio, ele começa um processo de sedimentação, ele começa um processo de deposição de sedimento, certo? Então, enquanto um lado ele vai escavando, o rio vai ficando cada vez maior a curva, o outro lado, a outra margem, ele vai ficando cada vez menor, cada vez com mais sedimentos. Menor não, cada vez com mais sedimentos. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, nascente. Nascente é o local onde, obviamente, o rio nasce, o próprio nome já diz, né? Geralmente, pessoal, é a área mais elevada do relevo, mas eu posso ter nascentes mais baixas também. Não quer dizer que a água vai subir, a água só vai escoar numa velocidade mais lenta. Quanto mais alto e mais íngreme o relevo, mais rápido a água desce. Combinado, pessoal? Nós temos que pensar nisso. Então, a água ela vai descer cada vez mais rápido, tudo bem? Conforme as partes do rio e o relevo que ele se encontra. Se está numa montanha, a água desce rapidíssimo. Se está num planalto alto, a água desce rápido. Se está num planalto suave, a água desce num movimento praticamente normal. E se está numa planície, né, onde tem um ponto de 200 metros e outro ponto de 180 metros, só 20 metros de desnível vai fazer com que a água ela apenas deslize. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. A foz do rio, situada no mar ou em um lago, é classificado de acordo com as formas. Então, o que é a foz do rio? A foz do rio é o final do rio. E ele pode ser dividido na seguinte forma.
Primeira que eu coloquei para vocês aí, ó, pessoal, vamos prestar atenção nessas, porque tem umas fotos lá e nas fotos eu vou mostrando para vocês. Estuário, composta por uma única saída, quando o rio deságua por um único canal. Então é aquele rio que vai desembocar diretamente, sem nenhum obstáculo no meio do caminho, ele vai direto. É um canal direto para o mar, certo? Em Foz em Delta, você tem vários braços ou saídas, ou degrau, desaguando por meio de canais. Como assim? São vários canais e o rio ele vai se dividindo em várias partes. Por exemplo, o Rio São Francisco é chamado de Delta do São Francisco. Tá? Por que Delta do São Francisco? Porque a Foz lá, né, é Delta do São Francisco, é Foz em Delta. Ela tem vários canais até chegar no mar. Tudo bem? O Rio Amazonas, ele é misto. Como assim misto? Ele é muito grande. Por ser muito grande, ele vai ter a característica dos dois aqui. Combinado? Tranquilo? É bem facinho aí, vocês vão entender. Vamos lá. Elementos das bacias hidrográficas, pessoal. Todo mundo atenção aí, ó. Eu fiz questão de colocar essa imagem para vocês porque ela está muito bem definida. Essa linha vermelha que nós temos aqui, ó, pessoal, vamos acompanhando toda ela. Essa linha vermelha é a parte mais alta da bacia hidrográfica. A bacia é essa parte interna aqui, todinha. Então, todos esses rios, afluentes, subafluentes, tudo que está aqui dentro, lago, foz em delta, tudo, foz em estuário, né? Toda essa parte aqui, só o estuário que está aqui do lado, né? Desculpa, é a delta aqui, ó. Então, toda essa parte que está aqui dentro da imagem forma a bacia hidrográfica, certo? Tranquilo? A nascente está na parte mais alta, o afluente, e nós temos também, não aparecendo aqui na imagem, o subafluente. O que que é? O rio principal, nós temos, é o rio onde recebe todas as drenagens, todas as águas. Nós temos os afluentes, que são os rios que desaguam no rio principal. E nós temos o subafluente. O que são os subafluentes? Subafluentes são afluentes que desaguam em outro afluente para ir chegar no rio principal. Então, ele é um sub-rio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar o rio principal como sendo o Rio Paraná, né? Que ele vira Rio da Prata, mas é o mesmo rio quando ele entra na Argentina. Rio Paraná. O Rio Paraná é o rio principal. Um afluente do Rio Paraná, a gente pode usar, por exemplo, o Rio Paranapanema. E um subafluente do Rio Paraná, a gente pode usar o Tibagi. Então, como assim? O Rio Tibagi, ele vai desaguar no Paranapanema, o Paranapanema deságua no Paraná, e o Paraná vai desaguar em foz, em estuário, no mar, diretamente. Lá entre Buenos Aires, lá entre Argentina e Uruguai. Combinado? Tranquilo? Então, nós temos essas condições aí. Vamos lá. Continuando. Elementos do rio. O rio pode ser classificado de acordo com o seu regime de águas. Atenção, é conforme o seu regime de águas. Como assim, os regimes de água? Primeiro aí, ó, regime de água pluvial. Então, quando suas águas são provenientes majoritariamente de águas da chuva. São rios que vão se movimentar geralmente com rios, com chuva, com água da chuva. Beleza? Se chover menos, o nível do rio baixa. Se chover mais, o nível do rio aumenta, se eleva. Nival, quando sua principal fonte de água vem do derretimento de geleiras. Nós temos vários exemplos, inclusive rios, que mesmo não tendo montanha nem geleira aqui no Brasil, eles chegam até aqui para nós. É o caso do Rio Solimões, tá? O Rio Solimões, ele é barrento, ele tem uma água com uma textura diferenciada, por quê? Porque a nascente dele está na Cordilheira dos Andes. E quando ela vem do derretimento da água do gelo, aquela água desce na montanha. Lembra da inclinação do relevo que eu tinha combinado com vocês? A inclinação do relevo faz com que aquela água desça com muita força, trazendo barro, detrito, pedra, areia junto dela. E aí dá uma coloração meio alaranjada. Combinado? Aí nós temos também o misto, ou pluvionival, perdão. Que esse nome é muito ruim, né? É muito ruim de falar. Misto ou pluvionival? No caso, é o rio que recebe água da chuva e também do derretimento das geleiras.
nós temos o grande exemplo, também o Rio Amazonas. O Rio Negro, ele é formado principalmente de nascentes e água, nascentes que se formam por causa da água da chuva, né? E o Rio Solimões, que vem da Cordilheira dos Andes. A junção dos dois vai dar o Rio Amazonas. Antes dos dois, não acontece nada. Para aqueles que têm dúvida, Manaus fica no Rio Negro, tá? O Rio Solimões fica para o outro lado. Aí você vai pegar um barco em Manaus, vai descer o Rio Negro até o encontro da água do Solimões com o Rio Negro. Então, o Rio Amazonas não passa em Manaus. Um monte de gente tem esse mito. Pô, o Rio Amazonas passa em Manaus. Não, quem passa em Manaus é o Rio Negro. Beleza? Então, vamos lá. Maiores rios e bacias hidrográficas do mundo, pessoal. Atenção, eu destaquei aqui para vocês duas coisinhas. Vamos lá? Ó, Rio Amazonas, localização. Maiores rios do mundo, né? Amazonas, localização, América do Sul. 6.868, tá? Tem gente que fala 7.300, tal. Não importa. O que importa é que o Amazonas realmente ele é o maior rio do mundo mesmo. Rio Nilo, em extensão, tá, gente? 6.695. Olha aí, pessoal. Aqui, ó, Rio Yangtze-Kiang, que a gente chama de, carinhosamente, né, de Rio Amarelo, da China. 6.380 quilômetros. E o Mississippi, Missouri, né, que é o rio dos Estados Unidos, ele vai ter 6.270 quilômetros de extensão. Então, presta atenção nessa classificação. Agora, faça uma comparação com esse outro quadro aqui para mim. Ó. Maiores bacias hidrográficas. Então, bacia é a área ocupada. Qual é a maior bacia hidrográfica do mundo aí, pessoal? Olha aí, a da Amazônia. Ó. 7.050.000 quilômetros quadrados. Isso é da bacia amazônica dela, só da bacia, da parte interna da bacia amazônica. Eu não estou falando de floresta amazônica. Eu estou falando o que é a bacia do Rio Amazonas. A bacia do Rio Amazonas tem 7.050.000 quilômetros. Ela é a maior do mundo. Agora, observa aqui, pessoal, olha a do Nilo. O Nilo não era o segundo maior rio em extensão? Olha aqui o Nilo, ó. Olha como a bacia dele é pequena, perto do Rio Amazonas. Por quê? Porque a bacia do Rio Nilo ela é restrita basicamente por onde o Rio Nilo caminha. A bacia do Rio Amazonas ela é redondona, tem 28.000 rios desaguando de forma direta ou indireta, por afluentes ou subafluentes, 28.000 rios desaguando no Rio Amazonas. Então é muito rio, combinado? É uma bacia muito grande. São 300.000 metros cúbicos de água por hora que o Rio Amazonas despeja no mar quando ele chega na sua foz mista. Né? 300.000 metros cúbicos d'água. Tá? Se vocês fizerem uma proporção, dá 300 milhões de litros d'água por hora, certo? Isso aí é o suficiente para sustentar a população mundial. Uma hora do Rio Amazonas é suficiente para sustentar a população mundial durante 24 horas, em questão de água, no consumo de água que nós temos hoje. Então, assim, é muita água. Pensa, a foz do Rio Amazonas, ela tem 415 quilômetros de extensão, contando toda ela, de ponta a ponta. Então, o final do Rio Amazonas, foz mista, foz em delta e estuário, tem os dois lá. Ele deságua no mar e são 415 quilômetros de extensão de foz. É muita foz, é muito grande. Ó, a segunda maior bacia do mundo, ela tem quase 4 milhões, é a bacia do Congo, que fica no continente africano, na região equatorial, floresta do Congo, né? Repara só o tamanho dela. Vamos arredondar para o alto. 4 milhões de quilômetros quadrados para 7 milhões, meu, é muita diferença de uma bacia para outra. Vocês vão perceber que as demais bacias, elas ficam seguindo um padrão, certo? Elas vão seguindo o padrão. Só a bacia amazônica que ela é absurdamente grande. Pessoal, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó, bacia platina. Bacia platina é a bacia do Rio da Prata, tá? Que é a bacia do Rio Paraná. Rio da Plata é por causa da Argentina, que é o Rio Paraná, que lá na Argentina vira o nome Prata, só isso, mas é o mesmo rio. É sempre importante destacar para vocês. Certo, então? Tranquilo? Eu acho essa arte bem interessante para vocês terem uma noção. Vamos lá? As maiores bacias hidrográficas do mundo, pessoal, destacadas aqui nesse mapinha para vocês. Ó.
Esse mapinha, ele é fundamental para vocês entenderem a distribuição de água. Vamos ver, vamos começar aqui, ó. Olha só que bacana, ó, bacia amazônica e bacia platina, ó as duas aqui. Olha o nosso território da América do Sul e olha as duas bacias, o que elas ocupam. Por isso que elas são uma das maiores, elas são as maiores bacias do mundo, estão entre as 5 maiores bacias do mundo, certo? Nos Estados Unidos, vocês vão observar que ela segue uma tendência, porque desse lado nós temos grandes planaltos e desse lado nós temos as montanhas rochosas. Então, as bacias hidrográficas, elas ficam entre duas elevações. Lembra que a gente estudou isso ali para trás? No continente africano, eu acho muito legal, porque o continente africano, no litoral, ele é mais alto, e no interior dele, ele é rebaixado. E você pode observar que a maioria das bacias hidrográficas se concentram mais para o interior, porque o litoral é mais alto, então você não tem tanta presença de bacia hidrográfica aqui. Beleza? E sem contar que aqui também é o Saara, certo? Então, acho que dá para explicar. Olha aqui na Rússia, que bacana. O norte da Rússia, você tem elevações também no relevo, e no centro da Rússia, você tem as bacias hidrográficas também concentradas. Saindo da Rússia, indo para a Mongólia, indo para a China, nessa região toda aqui, ó, nós temos aqui também as elevações e as montanhas, onde começam as elevações para a cordilheira do Himalaia, né? Importante. E olha aqui, ó, da Oceania, que é importante vocês guardarem isso aqui também. A concentração de bacia hidrográfica na Oceania, pessoal, fica no sudeste da Oceania, no sudeste da Austrália, em questão aqui destacado na imagem. Esse sudeste aqui da Austrália, né, que nós estamos trabalhando, é onde tem a concentração da população australiana. 80% da população australiana se concentra no sudeste. Por quê? Em virtude da água, meu. O restante do continente australiano, podemos chamar assim, um país que tem mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, né, é predominantemente semiárido ou desértico. Então, não tem tanta água. Por isso que a população se concentra mais nessa faixa e geralmente junto ao litoral. Combinado? Não quer dizer que não existam outras pessoas morando em outros lugares. Beleza? Vamos lá, pessoal. Hidrografia brasileira, características gerais. Ó, características importantes das bacias hidrográficas dentro do Brasil. Vamos lá, primeira. Quase todos exibem regime pluvial, de chuva. Grande influência das águas da chuva. No verão, cheias, vazantes, né? O rio mais seco. No inverno. Combinado? Porque reduz a quantidade de chuva. A maioria dos rios do Brasil são perenes. Perenes significa permanentes. São aqueles rios que não secam no período da vazante. Então, quando está vazando água, ainda permanece o rio ali. Combinado? Apenas os rios são intermitentes ou temporários, que são rios que secam. Eu vou mostrar a imagem de alguns para vocês. Quando eu falo alguns, pessoal, é porque o Brasil ele tem um parque hidrológico, um parque de rios muito rico. Como que eu posso explicar isso para vocês? São 250 mil rios no território brasileiro. Então, o Brasil tem muito rio. Desses 250 mil rios, estima-se, é uma estimativa, né, que 20 mil rios apenas sejam temporários. O resto, ele fica o ano inteiro, eles são perenes. Combinado? A foz do rio tem majoritariamente a forma de estuário. Então, assim, ó, a maioria das fozes do rio dentro do Brasil vão ser na forma de estuário, certo? Espera aí que tem um passarinho aqui. Olha, você acredita, cara? Passarinho vem cantar bem agora, no meio da minha aula. Você tá louco. Vamos lá. Mais um aqui, ó. Predominam os rios de planalto, com desníveis acentuados. Desse modo, o Brasil dispõe de um elevado potencial hidráulico. Potencial hidráulico não quer dizer que sejam instaladas usinas dentro desse potencial hidráulico. Ele tem potencial para instalar usina, não quer dizer que seja aproveitado. Mas o Brasil usa 80% da sua energia elétrica vinda de hidrelétrica. Olha só, presta atenção nisso aqui. 80% da nossa energia consumida vem de hidrelétrica. Pessoal, quando eu comecei a dar aula, esse valor era 65% da nossa energia vinha de energia elétrica, de hidrelétrica, perdão. Isso aí tem 20 anos.
Então, em 20 anos, aumentou 15%. Combinado? Tranquilo? Bacias hidrográficas do Brasil, pessoal. Olha só que destaque massa que eu vou fazer para vocês. Olha a bacia do Rio Amazonas com os principais rios que existem. Então, eu vou pontuar aqui no mapa as principais bacias para vocês estudarem aí em casa, combinado? A bacia amazônica é interessantíssima vocês lerem um pouco sobre ela, tudo bem? Ela vai explicar a junção, a quantidade de chuvas, por que chove tanto, que é por causa da floresta, e assim sucessivamente. Outra bacia muito importante é essa aqui, ó, a bacia do Rio Tocantins-Araguaia, tá? Essa bacia do Rio Tocantins-Araguaia, nós temos a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Tucuruí, certo? Essa usina de Tucuruí, ela é uma usina feita no Rio de Planalto, né? É feita no Rio Tocantins, e, moçada, ela é simplesmente maravilhosa, é uma das maiores obras da engenharia dentro do território brasileiro, junto com Itaipu, combinado que é a primeira. Bom, outra que eu queria destacar aqui para vocês, ó, pessoal, é a Bacia do Paraná, ó. Olha aqui, pessoal. Esta bacia aqui, ela é bem importante para nós, tá? Toda essa bacia aqui. Por quê? Que é, no caso, a Bacia Platina, né? Eu tenho que sempre falar Bacia Platina. Eu falo Paraná porque nós estamos dentro do território brasileiro, mas é Bacia Platina, desculpa. Tá? Essa Bacia Platina, ela é muito importante para nós. Ela é uma grande geradora de energia elétrica através de hidrelétricas. Vamos tirar essa dúvida? Hidrelétricas, estrutura para fazer energia. Então, a hidrelétrica é aquela estrutura. Energia hidroelétrica, energia vindo da água. Então, energia hidroelétrica, energia vindo da água. Hidrelétrica é a estrutura aonde se produz energia, é a barragem, combinado? Não vamos esquecer disso aí. E a outra principal bacia que nós temos aqui, ó, é essa aqui, ó, do Rio São Francisco. Eu vou mostrar umas fotinhos para vocês daí também, para vocês terem uma noção. O Rio São Francisco ele foi descoberto em 1503, né? Ele também é chamado de Rio das Esmeraldas, né? Não porque tinha esmeralda, mas a cor é um verde esmeralda, é bem bonita a água assim. Ele é chamado Rio dos Currais, porque o pessoal começou a entrar em 1503, justamente aqui, ó, pela foz entre Sergipe e Alagoas, e o pessoal veio entrando e colocando a criação de gado. E cada vez mais as fazendas foram fazendo o processo de ocupação. E ele também é chamado de Rio da Integridade Nacional. Combinado? Tranquilo? Por que Rio da Integridade Nacional? Ele começa aqui em Minas Gerais, né, e ele passa por todo o Rio, por todo o território brasileiro. Ele é um dos únicos grandes rios do Brasil, né, que tem as suas águas exclusivas aqui no Brasil, certo? Ele, o Tocantins, Araguaia aqui, porque os demais, eles vão ter influência de outros países também. Combinado? E, pessoal, eu queria fazer um destaque para vocês aqui, ó, para a Bacia Pantaneira, ó, essa região de inundação. Nós já vimos nas aulas anteriores. A Bacia Pantaneira é muito importante, que é a bacia do Rio Paraguai. Combinado? Beleza? Então, pessoal, um grande abraço para vocês aí. Dessa parte aqui já deu, está filé. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as imagens. Pessoal, eu coloquei essa foto aqui para vocês darem uma observada. Ponte sobre o Rio Piranhas. Olha aqui, extensão 352 metros, a extensão da ponte. Tudo isso aqui, ó, é um rio. Mas só que como não é época das chuvas, então esse aí é um rio temporário, confere? Como na época da chuva, ele está seco. E se vocês observarem nessa parte aqui, ó, o pessoal faz ele de estrada, porque realmente fica mais curto chegar na outra cidade vizinha por aqui. Se você vier por essa estrada que eu tô, você vai demorar 15 quilômetros para chegar na cidade vizinha, que indo pela estrada de chão, você chega em 3 quilômetros. Então, quando não chove, o pessoal usa aqui. Se vocês observarem aqui, pessoal, tem até uns poços que o pessoal cava para tentar pegar água aqui. Quando o rio enche, tem vezes que esse rio chega a transbordar a estrada, tamanho a quantidade de chuva que tem na região. Isso aqui fica no Rio Grande do Norte, tá? É lá na reserva de Açu, né? Que nós vimos ontem, que eu estava mostrando para vocês. Bom, pessoal, eu vou destacar aqui com vocês uma coisinha.
Isso aqui, ó, é lá o Rio Amazonas, de fato, né? Nós fomos nadar lá no Rio Amazonas, ó, tá aqui bonitão. Na chuva, vocês observem que, ó, sem chuva você enxerga outra margem. Quando começa a chover, ó, a margem ela desaparece. A quantidade de chuva na floresta amazônica, ela é torrencial, é muito forte, né? Então essa aqui foi uma viagem muito legal. Nós gostamos muito de ter feito essa conhecido aí o Rio Amazonas, essa parte, tal, tal. Pessoal, aqui é o Rio Carapibus, na Paraíba, grandes amigos meus, né, de lá, principalmente aqui o Jacaré, tal, nós temos o Eli, o Alan, né, o Boy, aí nós estamos aqui todos fazendo, aproveitando esse rio. O Carapibus, ele é uma, como que eu posso dizer para vocês? Ele é uma foz em delta. Como assim em delta? Ele termina, é um delta meio diferente. Ele termina na areia da praia. Ele não termina no mar. Você tem um monte de deposição de areia e o rio passa por baixo da areia. Então é muito legal. Ele forma um lago no final dele, né? E aí ele passa infiltrado por baixo da água. Por isso que eu dei esse destaque para esse rio. Aqui atrás nós temos restinga e manguezais, certo? Aqui dá para ver um pouquinho melhor, né, a vegetação. E é muito interessante porque como que ele deságua no mar? Ele deságua infiltrando por baixo da areia, cara, e sai na água do mar. É sensacional. Para quem olha superficialmente, você está olhando e fala, pô, para onde esse rio vai? Onde ele termina? Então, ele passa por baixo da areia. Beleza? Vamos lá, pessoal, continuando aí, ó. Nós temos aqui, ó, esse aqui em Boa Vista, né? Lá em Roraima, eu gosto muito, o rio Cuamé, Cauamé, perdão, Cauamé. Isso aqui chama Ecopark. É um parque que você vai lá aproveitar de forma do ecoturismo, como nós vimos ontem, né? Olha a transparência da água desses rios. E aqui são as Vitórias Régias, que se vocês observarem, dá para ver o fundo. Eu, por exemplo, como geógrafo, eu não sabia que a Vitória Régia, eu pensava que ela ficava boiando à toa, que ela não era presa, mas ela é presa, ó. Observa aqui no fundo. Eu não sabia que a Vitória Régia era presa no fundo, certo? Aqui é legal porque no meio dessa floresta de Vitória Régia dá para você nadar, tirar foto e tal. Tem muito peixe, é bem bacana, certo? Então, o rio Cauamé é bem interessante, ele é bem transparente, assim, vale a pena aí o turismo lá. Rio Jequié em Alagoas, ele é um rio em estuário, ele deságua de forma direta no mar, certo? É um rio bem interessante, pessoal, esse aí, também transparente, né? Eu gosto muito, ele fica perto das dunas de Marapé, ele é um rio mais limpo, mesmo sendo uma região, observa aqui, de mangue, ó, sendo uma região de mangue. E detalhe, né, pessoal, um detalhe negativo aqui, ó, invasão em área de mangue. Não pode ter construção em áreas de manguezais. Lembre-se disso, ainda mais numa foz em estuário, no final de um rio. Combinado? Vamos lá. Rio Maraú, Baía de Camamu, na Bahia, pessoal. Então, o Rio Maraú é onde fica Barra Grande, Itaipu de Fora, onde o Neymar, Gabriel Medina vai passar os seus fins de ano lá. Aqui eu estava fazendo um stand-up com o Davizão, né? E com a Laís. A gente estava aqui curtindo o Rio. Reparem, pessoal, essa aqui é a parte da Baía de Camamu. Aqui é a foz do Rio Maraú. Tá, beleza. Como que eu consigo ver o mar? Então, aqui, se você observar, termina o continente. Da onde eu estou marcando aqui com o laser para cá, já é o mar. É uma foz em estuário extremamente aberta, pessoal. É muito grande, tá? É maravilhoso o lugar, é uma delícia, é bem tranquilo. Durante um período a água fica um tanto quanto salobra. Não vai ficar doce, mas ela fica salobra, mas nem tanto. E quando a maré enche, a água fica bem salgada. Combinado? Rio Negro, no Amazonas, né? A Laís e eu aqui tivemos oportunidade de estar com os botos, né, lá do Rio Amazonas, tal, do Rio Negro. Vocês podem observar pelo tom da água aqui, né, que é uma água de decomposição de matéria orgânica, por isso que ela dá esse tom meio de chá, né, um chamate assim tal. Então ela tem essa coloração por causa disso, combinado? E vocês podem observar aqui que vai crescendo bastante gramínea. Por quê?
Mesmo sendo areia branca igual a de praia, tem muita deposição de matéria orgânica. Decomposição de matéria orgânica. É uma água, inclusive, com cheiro um pouco diferenciado, certo? Então, nadar no Rio Negro, principalmente com os botos, foi uma experiência bem interessante, né? Eles vão passando por você, de repente ele sobe assim, ó, pau, né? E esse aqui é um guia indígena, né? Que ele coloca todas as roupas, tal, para justamente se preservar, porque o boto pode machucar se você for mais assim, né? Sem, como que eu posso dizer, sem proteção, quando você vai mexer, repara que ele está de luva, e nós todos temos que usar aqui os coletes na altura da cintura preso. Por quê? Porque na hora que o boto passa, ele pode enroscar o rabo dele na sua perna e te puxar para baixo da água sem querer. Ele não faz isso por querer, né? Ele pode te derrubar na água e você pode ter um acidente ali no meio do caminho. Então, para que isso não aconteça, eles pedem que a gente use sempre esses coletes. Pode reparar que está todo mundo de colete. Aqui, pessoal, é um tronco de uma árvore deitado e tinha umas vitórias régias, né? Essas aqui eram relativamente pequenas, 1 metro mais ou menos. Dá para comparar pela altura da Laís, por exemplo, você consegue tirar uma ideia das vitórias régias, né? Beleza? Então nós temos aqui o Rio Negro, é lindo, maravilhoso, lugar delicioso, parece uma praia, né? Inclusive areia, areia de praia, por isso que falam, na floresta amazônica o solo não é bom, é arenoso, tá aqui, ó, é bem arenoso, é bem pobre o solo lá, mas vale a pena aí a visitação. Ontem nós comentamos, pessoal, com vocês sobre a Chapada Diamantina, né? E aí óbvio, eu fui atrás das imagens porque eu precisava ver também. Olha só a água do Rio Pratinha. Esse Rio Pratinha que fica na Chapada Diamantina, na Bahia, pessoal. Olha a textura, ó, tem até um peixinho aqui atrás da gente, né? Tem uma foto, tem um peixe na nossa cara aqui, ficou, mas eu achei que ia ficar muito zoado o peixinho assim na nossa cara, então eu resolvi por essa, né? O Rio Pratinha, pessoal, ele é um rio que ele vai terminar aqui, ele passa por aqui, né? Ele passa por essa área todinha aqui que você tá vendo aqui essa área toda. Aí ele vem aqui nesse cantinho e entra aqui, ó. E ele vai por baixo da Chapada Diamantina. Ele é um rio subterrâneo. Olha que interessante. Ele é um rio que ele vai de forma subterrânea. Joia, dá para você pôr o snorkel, pegar uma lanterninha e entrar aí. É óbvio que eu fui só um pouquinho, mas, meu, dá medo, né? Você precisa de equipamentos próprios, precisa de treinamento, então eu não fui muito no fundo. Eu só fui ali para dar uma aventurinha e voltei, assim, né? E depois eu quase morri de tanta apanhada, Laís, porque eu tinha feito isso. Mas tudo bem, não dá nada não. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, fica aí para vocês essa imagem que é maravilhosa, é um dos lugares que eu mais gosto no Brasil, que é a Pratinha, né? Que é o Rio Pratinha, que fica na Chapada Diamantina. É um dos lugares preferidos aí. Aí nós temos, né, o que a gente chama de casa no Nordeste, porque tanto na ida quanto na volta, sempre que a gente vai de carro, eu, Laís, Davi, Duda, Cadu, todo mundo, né, nós pulamos no Rio São Francisco, nós nadamos no Rio São Francisco, é uma parada obrigatória. Aqui no caso, nós estávamos na cidade de Piaçabuçu, que é na foz do Rio São Francisco. O lado de lá, ó, se vocês observarem, é Sergipe, e o lado que nós estamos é Alagoas. É aquele pontinho que eu mostrei para vocês no mapa anteriormente, certo? Então, o Rio São Francisco, aqui estou dando um mergulhinho no Rio São Francisco, ele é um rio esverdeado. Aqui, no caso, a água não está tão esverdeada assim, porque já é mais um fim de tarde, mas eu coloquei essas imagens para vocês terem uma noção, e como o Pedro sugeriu também, para vocês irem viajando com a gente, porque eu acho interessante esse esquema assim de vocês viajarem e viver um pouco do que a gente vive também, que é bem legal, né? É bem gostoso. Então aqui, ó, Rio Negro e Solimões, a junção dos dois aqui, né? Que também foi uma das emoções da minha vida, além de abraçar a linha do Equador entre lá em Roraima, né? Quando a gente parou na estrada, tem lá um monumento da linha do Equador, fui lá, abracei, fiquei emocionado pra caramba, coisa de geógrafo. Aqui no caso, é o encontro do Rio Negro e Solimões. Olha o Rio Negro, que vocês já viram as fotos anteriores lá com o Boto, e o Rio Solimões, que eu tinha comentado com vocês, que ele vem da Cordilheira dos Andes. Ele vem cheio de sedimento, cheio de detrito. E aí, o que acontece, pessoal? É interessante porque como que eu posso falar? Essa diferença de água, ela permanece por 40 quilômetros, porque dá diferença. A água do Rio Negro, ela é quente,
ela vem mais devagar, porque vem de um relevo mais rebaixado, né? E ela tem menos textura, então é uma água mais leve. A água do rio Solimões é uma água mais pesada, mais densa, cheia de detrito, vem numa velocidade diferente, ela é um pouco mais fria. Quando a gente mergulha entre as duas, você sente a diferença de temperatura de uma para outra. E se você fica parado aqui nesse meinho, o seu corpo vai virando assim, ele é bem interessante, porque eles têm velocidade diferente, bem pouca, mas tem, né? E também é interessante para aqueles que gostam de pescar, aqui geralmente você vai ter peixe de escama e aqui geralmente você vai ter peixe de couro. Você vai ter duas espécies de peixe. Então, pessoal, você vê muita gente parando o barco entre os dois, pescando de um lado e pescando de outro. Quem quer pescar peixe de couro, vem para cá. Quem quer pescar peixe de escama, vem para cá. Tá? Não quer dizer que eles não possam trocar de lado, tá, gente? Mas é uma questão de habitat. Combinado? Aqui, pessoal, é o Rio Trairi. Fica numa vila de flecheiras, né? Onde nós fomos lá no Ceará. Essa vila de flecheiras no Ceará é uma vila de pescadores. Nós ficamos lá uns 5, 6 dias, foi bem bacana. É uma região de dunas. E esse rio, se você observar ele aqui, ó, dá para ver ele certinho, né? Ele vem cheio de meandro, cheio de curva, né? E vem passando até desembocar aqui no mar, certo? Essa parte aqui que ele desemboca no mar é interessante porque é em delta. Formam várias bancadas de areia. E aí, quando a maré baixa, o rio ele chega a ter uma profundidade máxima ali de meio metro ou 1 metro, você consegue chegar de carro nessas bancadas de areia, atravessando essa parte do rio. É muito legal. Você só não pode bobear, porque se o rio subir, você está lascado, né? Aí você vai ficar embaixo d'água. Porque a variação de maré aqui é de 5 metros, certo? Mas o lugar em si, ele é maravilhoso, é ótimo para a gente descansar. Aqui ficou sendo nosso guarda-sol, né? Imagina, sem ninguém, você pega lá o jipão, vai indo nas dunas, né? Aqui a gente está em cima de uma das dunas, né? Para chegar até a Foz do Rio. Nós íamos vir nesse canto aqui depois, beleza? Quando o rio baixasse. Mas é isso aí, moçada. Muito legal mesmo. Aqui é o Rio Tinto. O Rio Tinto na Paraíba, ele, para mim, ele é muito simbólico, né? Tô aí com o Davizão jogando ele pro alto e tal. O Rio Tinto, para mim, ele é bem simbólico porque ele é um santuário de peixes-bois natural. Então tem muito peixe-boi à solta. Você está na praia ali, o peixe-boi pode chegar até você. Então isso é muito legal, né? O Carlão teve essa experiência, mas só que ele teve essa experiência dentro de João Pessoa. Porque Rio Tinto, que fica na cidade também do mesmo nome, Rio Tinto, né? É uma cidade muito próxima de João Pessoa e os peixes-bois eles saem daí e eles vão nadando toda a costa ali até chegar em João Pessoa, que dá mais ou menos uns 10 quilômetros pelo mar ali, né? E eles vão comer. Aí tava eu, Carlão lá, tal, bonitão, a Laís, todo mundo, de repente chega o peixe-boi na beira da praia ali pra gente, né? Então é sensacional, cara. Aqui a gente conseguiu também ver os peixes-bois, né? Foi bem legal, foi bem bacana. Foi uma das emoções grandes também na minha vida aí, certo? Muito obrigado, pessoal, por toda a atenção. Fiquem com Deus, bons estudos, até a semana que vem. Semana que vem vai ter uma mudança aí no cenário, tudo bem? Então nós vamos dar uma mudancinha no cenário para ficar melhor a aula aí para vocês. Combinado? E aí, moçada, sensacional, sensacional. Vou falar o que para vocês, meu? Que aula maravilhosa. É muito bom ver essas imagens e viajar com vocês, explicar um pouquinho essas questões da hidrografia. É importante vocês entenderem que a geografia faz parte não só da minha vida, mas faz parte da vida de vocês, faz parte da vida de todas as pessoas, né? Então, para aqueles que gostaram aí do vídeo, dê o seu like, ative o sininho, faça a inscrição no canal aí, pode compartilhar o vídeo, porque nós estamos aqui para estudar, estamos aqui para transmitir o conhecimento para vocês. Combinado, moçada? Então, muito obrigado por mais uma aula ao vivo com vocês, sensacional. Valeu, galera. Até mais. Fiquem com Deus.